Bom dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo certinho? Todo mundo se cuidando aí de boa? Que bom. Conforme combinado, gente, tá? Tio Ismael tá mandando hoje aqui para vocês uma revisão da nossa aula de história do capítulo 8, tá bom? Capítulo 8 de história, mandando aqui uma revisãozinha para vocês, tá certo? Assistam aí, guardem na cacholinha para que na próxima semana a gente já possa fazer aí nossa outra atividade avaliativa, tá bom? Vamos lá. Então hoje nós vamos revisar o conteúdo do capítulo 8 sobre a colonização, né, dos espanhóis e os ingleses na América. Como nós sabemos, não foi só Portugal que colonizou a América, né? Outros países, né, a França, a Inglaterra, a Espanha, também vai colonizar a América. E é isso que a gente vai estudar hoje, vai revisar hoje, né? Como foi o formato dessa colonização, tanto dos ingleses quanto dos espanhóis, que não foi a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Eu destaquei aqui alguns pontos do livro, tá? Para a gente ir lendo aqui e debatendo. Esses mesmos pontos que eu destaquei, vocês já grifaram, tá? Você já tem aí grifadinho. A gente vai só fazer a nossa revisão baseada nesses pontos aqui, ok? Vamos lá. Então, na página 41, ele fala o seguinte: a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492 revelou aos europeus a existência de um continente que até então lhes era desconhecido. Por quê? Porque os europeus eles tinham somente o conhecimento do continente africano e do continente asiático, né, que iam chegar às Índias. Lembram? As famosas Índias, né? Eles não tinham ainda o conhecimento do continente americano. Então, em 1492, quando Colombo chega aqui na América, né, que ele vai descobrir. Só que lembrem-se, ele não sabe que está na América. Para ele, o seu plano de chegar às Índias deu certo. Então, para ele, ele ainda está, né, ele chegou nas Índias. Por isso, o chamaram de Novo Mundo. Então, o continente americano foi chamado de Novo Mundo, né? O contrário lá da Europa, Ásia e África, que ficou conhecido como Velho Mundo. Então, a América ficou vista, né? Ficou conhecida como Novo Mundo, porque justamente ela trazia uma novidade. Europa já era conhecida, óbvio, os próprios europeus já habitavam lá, né? A África já era também conhecida, eles contornaram lá para as navegações, lembram? E a Ásia também. Então a América fica vista como o novo mundo. Para os europeus, a América de fato se mostraria uma terra plena de novidades, né? Abrigava um povo com hábitos, crenças e costumes diferentes dos seus e dos outros povos já conhecidos. Ele está falando dos indígenas, né? Dos indígenas tanto brasileiros, portugueses vão ter esse contato, a gente vai ver isso em outro conteúdo, né? E os ingleses e os espanhóis vão ter também contato com indígenas, sendo que esses indígenas eles tinham um costume, uma vida cotidiano bem diferente do que os europeus já conheciam. Então percebam esse choque cultural. Olha aí, gente, o choque de culturas, o choque de civilizações que nós vamos ter, né? Porque ele coloca aqui, o encontro desses dois mundos tão distintos, né, tão diferentes, provocou mudanças significativas em ambos os lados. Por quê? Porque nós vamos ter o europeu católico, né, cristão, católico. Nós vamos ter o europeu que branco, né, barba, todo vestido de armaduras e tudo. E do outro lado, nós vamos ter o indígena, que tinha a sua própria religião politeísta ligada à natureza, né, aos fenômenos da natureza. Nós vamos ter também o indígena que andava sem cobrir o seu corpo, né, desnudo. Nós vamos ter o indígena com a pele mais moreninha, mais do sol e tudo. Então, olha o choque cultural, olha o choque de tanto tipo físico como também cultural. Não falavam a mesma língua, né? Os indígenas adoravam os deuses deles lá, da natureza, rituais, etc. Então, olha a diferença, né? Olha o choque cultural. Então, como ele coloca aqui, ambos os lados, né, vão sofrer, vão sentir esse choque cultural.
Os hábitos e costumes dos europeus e dos nativos da América muitas vezes se mesclaram com conhecimentos e técnicas compartilhados entre eles. Animais e plantas foram levadas de um continente para o outro. Os europeus trouxeram os cavalos e o trigo para a América e levaram para a Europa papagaios e batata, por exemplo. Então, olha só a troca de cultura, a troca de elementos, né? Então, a gente pode dizer que houve uma mistura, que houve uma mescla, não é, da cultura europeia com a cultura americana quando esses povos chegam aqui, ok? Também teve lado positivo e teve lado negativo, né? O lado positivo que nós vimos foi esse, né? Dessa troca de informações. O europeu vai trazer o cavalo, vai trazer o trigo, não é? E vai levar para a Europa a batata, papagaios, animais, plantas, não é? O europeu traz algumas coisas, né? O café, diversas coisas, né? Uma gama cultural que a gente tem aí, né? De elementos. E leva também lá para a América, para a Europa. Mas também teve o lado negativo desse encontro de culturas, que foi o seguinte, na página 42 ele diz o seguinte: apesar de tanto ameríndios quanto europeus terem sido influenciados uns pelos outros, trocar essa cultura, né? Assim que Colombo desembarcou na ilha espanhola, em 1492, teve início um processo de imposição dos costumes europeus aos povos indígenas. Começa o processo de imposição. Começa o processo de dominação. Por quê? Porque agora os europeus vão impor aos indígenas a sua religião. Né? Então eles meio que, ó, a tua religião acabou, já era, tira, e agora tu vai seguir a minha. Né? Foi uma imposição, um processo de imposição. Estes, os nativos, né, os indígenas, perderam suas terras e milhões foram mortos pelos colonizadores. Ó, perderam suas terras e milhões foram mortos. Muitos dos que não morreram pelos golpes de espada e por disparos de armas de fogo faleceram vítimas de doenças como a varíola, o sarampo, a gripe ou a peste, provocadas por vírus e bactérias trazidas pelos europeus, né? E contra os quais os nativos não possuíam anticorpos. Então, quando houve essa dominação, né? Os europeus eles vão dominar, eles vão vir impor a sua cultura, impor o seu modo de vida, impor a sua religião para os nativos, né? Para os indígenas. É importante lembrar, houve resistência, tio? Houve. Houve sim, né? Os indígenas, a maioria eles resistiam, eles não queriam aceitar essa cultura, eles fugiam, eles faziam tipo revoltas, não é? Mas lembre-se que os europeus eram mais fortes em relação a ter armas de fogo, ter melhores equipamentos, né, para destruir, infelizmente, os indígenas. E aí, não foi só através de golpes de espada e de tiros de arma de fogo que os indígenas morreram, que morreram diversos, vários, né? Foi um genocídio praticamente. Teve também a questão das doenças. Por quê? Porque os indígenas eles não tinham anticorpos, né, para combater o vírus que os europeus já conheciam, ó, já conviviam com esses vírus ó, há muito tempo. Não é? Então, digamos que os índios eram puros em relação a essas doenças. Né? Varíola, sarampo, gripe, peste, eles nunca tinham contraído essas doenças na vida. Contraíram agora com a chegada e essa imposição, né, cultural dos europeus. Isso fez com que milhões de indígenas morressem. Essa é a parte negativa dessa mescla de cultura. Ok? Beleza? Tranquilo? Adiante? Vamos lá. Ainda na página 42, ele fala pra gente sobre os espanhóis na América. Vieram buscar o quê? Vieram fazer o quê? O que os espanhóis vieram buscar aqui? Qual foi o motivo, né? Qual foi a causa, motivo, razão e circunstância que fez com que esses espanhóis viessem parar aqui? Na página 42, ele responde: o que despertou o interesse desses colonos em emigrar para o Novo Mundo, né, para a América, foram as notícias de que na América havia ouro.
Motivados pelo sonho de um rápido enriquecimento, cerca de 243 mil espanhóis se mudaram para a América, logo no século XVI, ou seja, vieram buscar ouro. O principal objetivo dos espanhóis ao vir para o Brasil, para a América, perdão, foi em busca de ouro, né? Então, pessoas que incentivadas, querendo enriquecer fácil, rápido, vêm para cá, para a América, em busca de ouro. Ele continua. Nas 2 primeiras décadas de colonização, os espanhóis se estabeleceram principalmente nas ilhas localizadas na região das Antilhas. As Antilhas, como eu já expliquei para vocês, não é? São ilhas ali da América Central. Olhem aí na página 42, nós temos aí, né? As Antilhazinhas aí, que são essas ilhas aí, ó, né? Cuba, Bahamas, Haiti e tal. Essas ilhas que ficam aí na América Central são as Antilhas, tá? Então foi logo aí de início que eles vão se fixar. E aí, na página 41, ele ainda diz: conforme mais espanhóis chegavam à América, surgiam novas cidades coloniais. Muitas delas foram erguidas sobre os escombros das cidades que os indígenas haviam construído e que foram destruídas pelos espanhóis. Então, quanto mais espanhóis chegavam aqui na América, mais cidades iam sendo construídas, né? As cidades desses espanhóis. Ponto número 1. Essas cidades muitas vezes eram construídas sobre os escombros, sobre o resto do que sobrou lá na cidade dos indígenas. Tá? Isso por quê? Porque eles queriam de fato acabar mesmo, eliminar com a cultura indígena. Então até a arquitetura indígena, né, nativa, eles vão eliminar. Então eles constroem essas moradias em cima desses escombros, desse resto, né, do que sobrou lá das moradias dos nativos. Ponto 2, que nós até fizemos essa brincadeira na aula, né? Lembre-se do formato que era as construções das cidades espanholas, né? Que é até bem semelhante com as pequenas cidades de hoje, né? O centro, né? A igreja no meio, até porque os espanhóis tinham muito também essa questão da catequização, né? Então o centro, né? No meiozinho ali era a igreja. Ao redor, ali, os prédios da administração pública religiosa, né? Aí, em uma circunferência maior, as casas principais e depois as casas não muito principais das pessoas que não tinham tanto privilégio assim, né? Na página 43, vocês têm até esse exemplo aí, ok? Passando para a página 44, por gentileza, meus amados, página 44... ele coloca aí, né, a questão da divisão da sociedade. Vamos ver como era que era organizada a sociedade aí dos espanhóis, né, na América. A sociedade era dividida em castas, tá? Tio, qual é a diferença de castas, tal, tudo? A característica principal de casta é o seguinte: na casta, né, a sociedade é rigidamente dividida mesmo, tá? Ela é bem dividida, ok? E não pode haver movimentação de classe social. Não pode haver mobilidade social. Então, se você nasceu em uma casta, você vai ter que permanecer naquela casta. Você não pode mudar de casta, tá? Nasceu naquele grupo social, vai ter que permanecer naquele. Não pode ir para outro, tá? Então, vamos ver aqui como ficou dividida, né? Como foi a organização social, a pirâmide social, né? Digamos assim. Vocês até fizeram aí no livro de vocês, no cantinho, né? Da sociedade lá dos colonos da colonização espanhola. Vamos lá. No terceiro parágrafo da página 44, ele nos diz o seguinte: ficavam os peninsulares ou chapetones, representantes pelos os espanhóis, né, que era no topo da pirâmide. Então lá no topo, né, quem tinha mais poder, quem tinha mais privilégio na sociedade eram os chapetones. Esses chapetones eram representantes dos espanhóis, né, da coroa espanhola, que estavam na América. E ele diz: dominavam toda a alta administração pública. Percebam, dominavam toda a alta administração pública, militar e religiosa da colônia.
Então, os chapetones eram representantes dos espanhóis, né, que vinham para a América, que estavam na América, e eles dominavam toda a administração política, militar e religiosa lá da colônia, ok? Então, era o povo que tinha privilégio, tá? Era o povo que mais tinha privilégio, era o povo que mais tinha direitos na sociedade, ok? Em seguida, vinham os crioulos, tá? Os crioulos. Esses crioulos, né, eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Então, eram pessoas descendentes de espanhóis que nasciam aqui, tá? Embora nem todos fossem ricos, faziam parte de uma aristocracia, né? O que é uma aristocracia? Repete pra gente, por favor. Aristocracia é a parte rica da sociedade, ok? É a parte que vai ter privilégio na sociedade porque conta com o poder aquisitivo, tá bom? Então, embora nem todos fossem ricos, faziam parte de uma aristocracia composta por proprietários de terras, de minas e de escravizados. Mas, por terem nascido na América, não podia ocupar cargos públicos. Olha a diferença, não é? Eles eram aristocratas, faziam parte da aristocracia, eram donos de grandes propriedades de terras, né? Donos de minas, de escravos, mas não participavam da administração pública por terem nascido da América. A administração pública era reservada somente aos espanhóis, ok? Abaixo dos crioulos estavam os mestiços e os mulatos, descendentes da união de espanhóis com indígenas e de espanhóis com negros. Então, os mestiços, né, eram aqueles que era a mistura do espanhol, do europeu, né, com indígenas ou com negros, respectivamente, e indígenas que, apesar de livres, eram obrigados a prestar serviços para os chapetones e para os crioulos. Então, existiam os mestiços que eram obrigados a prestar serviços. E só lembrando, não tinha nenhum direito político, não tinham nenhum poder na sociedade, não tinham nenhum prestígio. E na base, né, por último, para variar, né, minha gente, encontravam-se os africanos escravizados, concentrados quase exclusivamente na região do Caribe, onde trabalhavam sobretudo no cultivo da cana-de-açúcar, sem nenhum direito também. Então essa daí é a nossa pirâmide social lá da sociedade colonial da espanhola, ok? Beleza? Chapetones, crioulos, mestiços e escravos, ok? Beleza, gente? Até aí tudo bem? Todo mundo tá revisando, tá lembrando devagarzinho e tal e tudo? Ok. Na página 45, né? Ele fala sobre a conquista das almas. O que foi essa conquista das almas? Nós sabemos que quando os europeus vinham para a América colonizar, dominar, né? E aí eu não digo só os espanhóis, mas os portugueses também passaram por esse processo, né? Junto com os aventureiros, junto com os navegantes, né? Vinham também padres, né? A ordem religiosa, eles vinham em busca justamente de catequizar. Isso porque, lembrem-se, tá? Lembrem-se, a Europa, tá? A Igreja Católica passava por uma grande crise de fiéis lá na Europa por conta da Reforma Protestante. As pessoas deixavam de ser católicos e passavam a ser protestantes. Então, quando esse povo vinha para a América colonizar, dizia, vai também os padres, vão também e arrumem fiéis. Catequizem lá até umas horas, arrumem fiéis para trazer mais fiéis para a Igreja Católica, para expandir a religião católica. Aí ele coloca aqui. Outro fator importante foi a catequização das populações nativas dos continentes, como eu acabei de explicar, dos índios, né? Para os espanhóis era fundamental levar o cristianismo a todos os povos que não seguissem essa fé. Dessa maneira, o governo espanhol permitiu que diversas ordens religiosas
se instalassem em suas possessões na América. Então o governo espanhol disse, não, é importantíssimo que a gente expanda aqui, que a gente bote para crescer mais ainda a religião católica. Então vamos mandar ordens religiosas ir para a América, né, para catequizar os nativos. Essas ordens ergueram igrejas, catedrais, escolas, hospitais, abriram conventos, publicaram gramáticas das línguas nativas e estudos sobre o modo de vida da população local. Para cristianizar os indígenas, os religiosos europeus procuravam modificar diversos hábitos culturais da população local, por entender que eles feriam os princípios cristãos. Então, os espanhóis, esses padres espanhóis, essas ordens religiosas, né, eles achavam que o fato do indígena cultuar os seus deuses ali ligados à floresta, à água, ao sol, ao ar, eles não estavam cumprindo o que tinha que dizer a religião católica. E para eles, a religião católica era a principal, a única, a boa, a correta. Né? Tem isso também, que eles tinham essa visão de que para eles a religião católica que era a principal, a correta. Então, dentro dessa perspectiva, que a religião católica era a única, tal, tudo, eles eliminavam, proibiam os nativos de cultuar a sua religião, né, os seus cultos, né, as suas cerimônias, e eles proibiam e obrigavam a eles a fazer somente rituais católicos. Então tirava-se, vou tirar a tua religião. Inclusive, gente, uma curiosidade, até os nomes dos indígenas foram rebatizados, né? Eles ganharam outros nomes. Tirou-se o nome indígena dele e colocou o nome europeu, né? de santos e tal, né? De personagens lá da religião católica, né? Como ele coloca aqui, os missionários europeus, né? Os católicos, por exemplo, destruíram as estatuetas de deuses das populações indígenas e derrubaram seus templos, na tentativa de acabar com as manifestações religiosas dessas populações. Né? Então, eles vão realmente tirar, acabou, tira a tua cultura, limpa a tua religião aí, sai e vou impor a minha. Essa é a principal forma de catequização. Ok? Ok, meus amores? Ok, meus amados? Tranquilo? Até aí tudo bem? Até aí tudo revisado? Tá? Conforme tu prometeu, tá indo aí a revisão. Na página 46, ele coloca o seguinte, a conquista militar e o fim dos impérios. Na página 46 ele diz o seguinte: o domínio da Espanha sobre a América efetivou-se de fato a partir da segunda metade do século XVI. Então só foi a partir da segunda metade do século XVI que a Espanha, né, se fixou lá. Eu não sei fazer com a boca não, gente. Se fixou lá na América, né? Quando os espanhóis subjugaram os dois maiores impérios do continente, o Império Azteca e o Império Inca. Então, lá em 1521, não é? Os espanhóis dominaram de vez o Império Azteca e em 1533 dominaram de vez o Império Inca. Nós já estudamos sobre eles, né? Os Incas, Aztecas e Maias. Mas os espanhóis vão dominar esses dois aí, Aztecas e Incas. Como foi, tio? Vamos lá. Então, alguns fatores contribuíram para essa dominação. Um deles foi o fato de a conquista de ambos ter se dado por meio de armas de fogo dos europeus, muito superior tecnologicamente às armas de pedra ou de madeira dos nativos. Então, devido aos europeus ter arma de fogo, o cavalo, inclusive, né, os próprios nativos acreditavam que alguns dos europeus eram deuses, porque acreditavam em profecias, né, que aquele deus vai vir em quatro patas, existe um deus que vai vir andando sobre o mar, aí lá vêm as caravelas. Então, assim, muitas dessas questões fizeram com que os nativos fossem facilmente dominados pelos espanhóis. Armas de fogo que os espanhóis tinham, o nativo não tinha, não é? Essa crença em si da religiosidade, né? As profecias que achavam que os espanhóis eram deuses, né?
Foram necessários apenas 2 anos para que os espanhóis subjugassem, né, dominassem totalmente o Império Inca. A ação foi liderada por Hernán Cortés, né? Então, Hernán Cortés foi quem dominou o Império Inca. E assim como os Incas, né? Aliás, perdão, gente, recapitulando. Hernán Cortés dominou o Império Azteca, ok? Recapitulando, corrija aí, Tiris Maley, corrija aí, tá? Foi o Império Azteca. Em 1500, Hernán Cortés, não é? Ele dominou o Império Azteca. Já, agora sim, os Incas foram dominados, tá? Por Francisco Pizarro, ok? Francisco Pizarro foi responsável por dominar o Império Inca. Tá ficando doido? Tá confundindo as coisas aí? Se mesmo, normal, né? Vocês entendem. A idade chega, nosso cabelo branco também já. Se mesmo. Vamos que vamos. Como nós sabemos e nós vimos e eu expliquei para vocês, o ouro ele é um recurso natural não renovável. Ou seja, você vai extraindo, daqui a pouco acaba e acabou, né? A natureza não repõe. A água é um recurso renovável que a gente usa, né? E aí vem a chuva, repõe e tudo tal. Enfim, o que acontece aqui? Com tanta exploração de ouro, com tanta exploração, então explorar e retirar, acabou que o ouro acabou. Acabou que o ouro entrou em escassez, em falta, né? Começou a faltar ouro para os espanhóis explorar. Na página 49 ele fala disso, tá? Coloquem aí, por favor, página 49. Ele fala disso aí pra gente, ok? Ele diz o seguinte: na segunda metade do século XVI, quando a extração do ouro estava entrando em decadência, ou seja, acabando, né, em crise, os espanhóis descobriram a existência de Potosí. Olha aí. Uma montanha localizada no atual território da Bolívia, onde havia abundância de prata. Então, quando os espanhóis perceberam que o ouro estava acabando, só que ao mesmo tempo eles descobriram o quê? Potosí. Potosí, que era uma montanha que tinha bastante prata. A partir de então, a prata de Potosí tornou a Espanha o reino mais rico e poderoso do planeta. Isso porque, naquela época, lembrem-se, nós tínhamos a concepção do mercantilismo. Dentro do mercantilismo, nós temos o metalismo. O que era isso? O país que tivesse mais ouro e prata, né, seria o país mais rico, mais poderoso, porque ele teria a capacidade de cunhar, de fabricar moedas, né, de criar moedas. Então aí ele vai ser um país altamente rico, vai ter um tesouro enorme. E a Espanha estava rica. Por quê? Porque encontrou prata lá em Potosí, ok? Toda essa riqueza, né, era gerada pela mão de obra escrava da população indígena. Então, para explorar toda a riqueza lá de Potosí, né, nada mais nada menos utilizaram, para variar, a mão de obra indígena, tá? Isso porque os espanhóis puseram em prática a mita. Mita, que era um tipo de trabalho rotativo e compulsório já existente entre os incas. Então, a mita era um tipo de trabalho, minha gente, né, de rotatividade que revezava, tá? De revezamento. Os incas já conheciam, já praticavam a mita, né? Mas os espanhóis adaptaram e colocaram lá para eles, tá? A mita era uma espécie de imposto que incidia sobre os homens de 18 a 50 anos de idade das 16 províncias espanholas na América. Das 16 províncias, né, de toda a região, tá? Tivesse 18 a 50 anos de idade, tinha que pagar a mita, tinha que trabalhar, era imposto, era obrigatório, tá? E como era isso? Pelo estabelecido, era o seguinte: 1/7 da população de cada província deveria, de tempos em tempos, dirigir-se a Potosí para prestar serviços nas minas de prata, por um período que variava de 6 meses a 1 ano. Então, 7% da população, não é isso?
Um sétimo da população era obrigatoriamente, tinha que ir, gente, tá? Aí você dizer, tio, e se não fosse? Lembrem-se, existiam diversos castigos naquela época, de forca a esquartejamento, você podia sofrer isso, né? Enfim. Inquisição também, né? Você poderia ser considerado um herege, não quer trabalhar para os católicos, enfim. Se não fosse, estava ferrado, né? E aí, os indígenas eram obrigados a trabalhar por longas jornadas diárias, por muito tempo, por dia, né? E em péssimas condições. Por isso que a maioria morria lá mesmo de tanto trabalhar. Então era um trabalho tão compulsório, tão forte, tão rígido, tão pesado, que eles morriam de tanto trabalhar, né? Por quê? Longas jornadas diárias, né? Uma grande quantidade de horas por dia. Então essa mita não era uma coisa assim tão bacana não, né? Era realmente um imposto pesado ali. Ok, meus amores. Ok, meus queridos. Vamos agora para a colonização inglesa, ok? Passamos aí pela colonização espanhola, já foi. Guardem aí na caixolinha, tá? Para futuramente, ok? E agora nós vamos para a colonização inglesa, beleza? Vamos lá? Ok. Então, a colonização inglesa, gente, né? Na página 51, coloquem aí, por favor, né? Ela é um pouco diferente, tá? Ela é um pouco diferente da colonização de Portugal e da Espanha. Como a gente conhece, a Espanha a gente acabou de ver, Portugal também a gente conhece bem, né? Ela é um pouco diferente por quê? Porque, vejam bem, ele diz o seguinte, a colonização se deu por meio do Estado, né? Lá de Portugal e Espanha. Já para os ingleses, que é o que a gente vai ver agora, esse processo foi entregue à iniciativa privada. Então, Portugal e Espanha era a coroa, né, o governo que dizia, ó, vamos colonizar, pega o povo aí e bora, vamos lá colonizar. Já na Inglaterra existiam empresas, companhias de navegação que transportavam as pessoas, né? Então, era iniciativa privada. O governo só apoiava, beleza, pode levar. Leve, pode levar. Eram os próprios empresários, donos de terra, a iniciativa privada, não é? Não era o governo, não. Eram os donos de terra, donos de escravo, que faziam questão de financiar a ida dessas pessoas para a Inglaterra. Isso por quê? Vamos ver. Empresas organizadas por comerciantes ganhavam do governo britânico uma autorização para instalar colonos em determinadas regiões da América. Então vamos dizer que, né? Eu sou o rei da Inglaterra, ok? Eu sou a coroa inglesa e uma boa parte da região da América pertence a mim, é minha, ok? Eu sou o rei da Inglaterra e uma parte da região da América pertence a mim. E aí chega Guilherme Mendes, né, que é o dono de uma empresa e tudo, e diz assim, ó, Ismael, então, seu rei, é o seguinte, eu estou sabendo que o senhor tem umas terras lá na América. Eu posso levar um povo lá para a gente colonizar, para a gente morar lá? Eu posso levar? Pode, tá aqui, toma aqui a autorização. Autorizei, tal. Aí Guilherme Mendes pega vocês tudinho, cobra a passagem, bota vocês aí no barco e vão para lá colonizar. Foi assim que aconteceu a inglesa, ok? Cabia a elas, então, essas empresas, né, que nem deu o exemplo aí de Guilherme, a tarefa de conseguir pessoas interessadas em se estabelecer no novo mundo. Então, cabia a essas empresas, né, cabia a empresa de Guilherme aí, que ganhou a autorização, dele mesmo buscar pessoas interessadas em ir para o novo mundo, para a América. Tio, e tinha. Era só o que tinha. Era gente interessada em ir lá para a América. Ele coloca, ó, o perfil desses primeiros colonizadores ingleses foi bem variado. Então, olha só as pessoas que queriam ir. Primeiro, vieram para a América muitas pessoas que fugiam das perseguições religiosas que aconteciam na Europa naquela época, né? Entre elas estavam diferentes grupos de protestantes, como os puritanos e os quaker, além de católicos. Então, pessoas que eram perseguidas, né, por questões religiosas lá na Inglaterra, na Europa, queriam fugir para a América. Tio, como assim perseguidas? Eu não entendi bem essa parte, não. Muito simples.
Digamos que eu sou o rei da Inglaterra e eu sou católico. E vocês são protestantes. A partir de amanhã, todo mundo vai ter que ser católico. Eu estou obrigando vocês a ser católico. Mas eu não quero. Não quer, é contra, vai ser perseguido, vai ser preso, tá contra o rei, né? E aí, ok, mudou. Ok, tio, beleza, todo mundo se tornou católico. De repente, mudei de opinião. Vai todo mundo ser protestante agora. Aos católicos, não, a gente já se acostumou, já é. Não quer ser protestante, não. Quer não? Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Então, por quê? Porque a Inglaterra, ela sempre vivia nessa indecisão, né? Todo rei que entrava, ele mudava a religião. Isso era muito confuso para o pessoal da época. Então, quem não aceitava, quem não aderia àquela religião que o rei acabou de impor, era um perseguido. Poderia ser preso, morto, torturado, por aí vai. Então, esse povo aproveitou que as companhias, né, estavam levando gente para a América e ó, capou o gato. Também embarcaram nos navios soldados, nobres e pessoas sem recursos que esperavam encontrar melhores condições de vida em outro continente. Então, ó, soldados, pessoas pobres que queriam encontrar, não, acho que eu vou para lá porque aqui não tá bom, na Inglaterra não tá legal, né? A situação aqui é outra, lá tem mais oportunidade da gente enriquecer e trabalhar, vou para lá. Vieram ainda degradados, pessoas expulsas, né? Olha, você está expulso daqui da Inglaterra, vá-se embora, né? Lá em Portugal, o que era que acontecia lá em Portugal? Quando uma pessoa cometia um crime, né, ela era degradada. Ela era obrigada a vir cumprir a sua pena pelo crime que cometeu no Brasil. Então você era tipo expulso, você está preso e vai cumprir pena lá. Isso era degradado, né? Comerciantes, órfãos e até mulheres que seriam leiloadas como esposas para os futuros colonos. Então, olha o tanto de gente que veio, né, para a América. Esse povo sai da Inglaterra e vem para cá por esses motivos que eu já expliquei para vocês. Beleza? Deu para lembrar? Revisadinho? E aí, chegando aqui, o que acontece? Eles vão criar o que nós chamamos de as 13 colônias, né? As famosas 13 colônias. Na página 52, vocês têm aí, né? A partezinha verdinha, que são as colônias do sul, né? E a partezinha rosinha junto com a amarelinha, que são as do norte. Tio, mas o livro coloca colônias do sul, centrais e do norte. Mas vamos considerar que as centrais e a do norte é a mesma coisa, tá? Até porque a sua formação, as suas características são as mesmas. E após a independência dos Estados Unidos, elas se unem. Então, colônias do norte, essa rosinha e amarelinha, e as do sul, a verdinha. Vamos lá. Apesar de terem características em comum, né, essas colônias se distinguiam em vários aspectos. Então, muitas coisas dessas colônias eram iguais, porém, as principais coisas eram totalmente diferentes, que é isso que a gente vai ver agora. Ao sul, surgiram nesse segundo momento, né, de formação. Foram colonizadas inicialmente por pessoas pobres, artesãos, agricultores e aventureiros em busca de enriquecimento rápido, como eu já tinha dito, né? Muitos dos seus colonos eram também pessoas abastadas, ricas, né? Defensoras do rei absolutista Carlos I. Formou-se assim, na região do sul, tá? Uma forte aristocracia rural. Lembre-se do que é aristocracia, né? Parte rica, o grupo rico que tem prestígio lá na sociedade, que faz parte do governo, tá? Que cultivava principalmente tabaco e algodão para exportação e fazia uso da mão de obra escrava. Então vamos lá. Nas colônias do sul, a gente vai ter os latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terras, tá? Que eram para a plantação, para dessa plantação a gente exportar, ok? Lembre-se disso. As colônias do sul trabalhavam com a exportação, a venda. Eu produzo aqui e vou exportar, vou vender. Lembram? Ok? Então, lá nas colônias do sul, tá? Latifúndio, grandes propriedades
para produzir tabaco e algodão, certo? Para exportar. E a mão de obra era escrava africana, ok? Lembre-se disso, gente. Guarde isso aí na cacholinha de vocês, tá? Mão de obra africana, latifúndio, tá? E tudo que era produzido era para exportação, ok? Já nas colônias do norte, ok? Era bem diferente. Ele fala o seguinte: algumas colônias mais antigas estavam no norte. Eram conhecidas como Nova Inglaterra e foram formadas principalmente por puritanos e pessoas pobres que fugiam das perseguições religiosas e da miséria na Europa. Seus colonos cultivavam produtos agrícolas em pequenas propriedades. Lá no sul, eram em grandes propriedades, os latifúndios. Já as do norte eram os minifúndios, pequenas propriedades. E essa agricultura feita nos minifúndios era familiar, era para subsistência, é para o consumo da própria família, ok? E tudo que era produzido lá nos minifúndios do norte era comercializado na própria população, então não vendia. Não tinha exportação, era comercializado ali na própria civilização, ok? No próprio povo, tá bom? Continuando aqui. Seus colonos cultivavam produtos agrícolas em pequenas propriedades rurais, onde eles próprios trabalhavam. Uma parte desses colonos se dedicou à produção de navios, outra à pesca e ao comércio de peles. Então a gente já vê diversas atividades. Ou seja, enquanto o sul preparava tudo, né? Produzia e exportava, vendia, o norte desenvolvia internamente. Tá? O que eles produziam ali, na própria colônia, eles mesmos consumiam ali, ok? E a mão de obra era livre, não era escrava como lá no sul. A mão de obra, tá? Ela era familiar, era livre, ok? Deu para compreender, gente? Beleza. Alguns praticavam, lá no norte, né, alguns ainda praticavam o comércio chamado comércio triangular. O que era isso? Né, o comércio triangular era o comércio das próprias 13 colônias, né, com a África e as Antilhas. Né? Percebam que faz até um triângulozinho, tum, né? Ele coloca: de modo geral, as colônias do norte faziam uso de mão de obra livre, como eu já falei, e contavam com o mercado interno. No sul era externo, no norte era interno, ok? Então percebam que existia também o comércio triangular. Tio, mas esse comércio triangular, o senhor disse que o norte era mais o desenvolvimento interno. Olha o comércio triangular aí, que é a coisa externa, mas era uma opção, tá? Era um opcional. O foco mesmo era internamente, né? Ele até coloca aqui, os colonos do norte compravam cana-de-açúcar e melaço nas Antilhas, transformavam em rum, né? A bebida era levada para a África, onde era trocada por homens e mulheres escravizadas. Então, a América, né, os colonos compravam a cana, o melaço, tá, lá nas Antilhas, transformavam em rum, vendiam na África e vendiam, né, trocavam por escravos e levavam para a América, ok? Então, essas daí, meus amores, são as diferenças, né, entre as colônias do norte e as colônias do sul, lá da colonização inglesa. E, para a gente encerrar a nossa revisão de hoje, indígenas e negros, como era a situação dos indígenas e dos negros lá, né, nessas colônias, né? Na página 53, coloquei aí, por favor. Quando os ingleses desembarcaram no Novo Mundo, a região era habitada por cerca de 10 milhões de indígenas, pertencentes a uma grande variedade de povos, como os Cherokees, os Iroqueses, os Comanches, os Apaches, entre muitos outros. Diferentemente do que ocorreu com a colonização espanhola e portuguesa na América,
os colonos ingleses não tiveram o objetivo, né, sistemático e permanente de converter a população à fé cristã. Eles não tiveram esse objetivo, não. Pelo contrário, a intenção era, de fato, tomar a terra deles, né? Apesar dessas diferenças, a exemplo do que aconteceu com a colonização ibérica, muitos indígenas morreram ao entrar em contato com as doenças trazidas pelos ingleses. Então, a intenção dos ingleses não era de catequizar, e sim de tomar o território. Para isso, obviamente, vai ter conflito, vai ter guerra, né? E os ingleses vão expulsar os indígenas, os nativos dos seus territórios, né? Que pertenciam aos nativos, já que eram nativos, né? Eles vão expulsar esse povo, vão criar campos de concentração, jogar esse povo lá, né? Então eles tomam, eles se apropriam da terra dos indígenas. Já a população negra, né, os africanos, chegaram para trabalhar como escravos nas fazendas locais. Posteriormente, outros escravizados desembarcaram nas demais colônias inglesas na América. Os escravos exerciam diversas atividades, entre trabalhos domésticos, manufaturas, no comércio e etc. E a maior parte, né, dos escravos trabalhavam nas grandes plantações de tabaco e algodão, né, lá das colônias do sul, já que a mão de obra escrava era utilizada no sul. Ok, meus amores, revisão feita. Beijos do tio, faço uma atividadezinha, beleza? Atividade do livro, tá? E do suplementar, ok? Beijos, tchau, tchau, até mais.